Olha, então o negócio é o seguinte, a taxa Selic vai cair. E não, provavelmente não vai ser na próxima reunião do Copom, no dia 21 de junho. Afinal de contas, o que está precificado é uma baixa chance disso acontecer. Mas tudo indica que ela sim vai cair ao longo de 2023 e provavelmente já a partir de agosto. E aí, meu amigo, você tem que saber o que fazer. E é por isso que aqui de Férias no Chile eu liguei a câmera e gravei esse vídeo, que tem muitas informações importantes para te ajudar a tomar as melhores decisões para preservar e multiplicar seu patrimônio. E aqui o ponto é o seguinte, tá? Você precisa tomar muito cuidado para não cometer aquele que é o principal erro, a principal cagada que a maioria dos investidores acabam cometendo em momentos com taxa Selic mais alta, seja ela prestes a cair ou não. E para que você entenda qual é esse principal erro, essa principal cagada, é importante entender um pouco da nossa história recente com os últimos ciclos de alta e queda da taxa Selic. Então, contexto rápido, tá? Quando eu comecei o Clube do Valor, a taxa Selic estava lá no céu, estava em 14,25% ao ano, quando a presidente da República era a presidente Dilma. Naquela época, pressionado pela alta inflação resultante do fracasso da nova matriz econômica, o governo teve que subir a Selic várias e várias vezes até chegar ao patamar de 14,25% ao ano. E chegando lá, ela ficou bastante tempo lá em cima. Foi somente em outono de 2016 que ela começou a cair. Primeiro, uma queda leve de 0,25% e depois uma série de quedas que foi levando ela para baixo e cada vez mais para baixo. Aí trocaram presidentes, entrou o Temer, depois o Bolsonaro, a taxa Selic seguiu caindo, veio a pandemia e a atividade econômica de início claramente sofreu um baque, o que fez com que o Banco Central baixasse ainda mais a taxa Selic. Foi baixando, até que em agosto de 2020, quem me acompanhava aqui nessa época, comenta aí, ela chegou ao piso, 2% ao ano. Era o Brasil ali com taxa de juros de país desenvolvido. Bom, e qual o ponto aqui, tá? Em todo esse longo e forte período de queda da taxa de juros, a maioria dos investidores da Bolsa que investe hoje entrou na Bolsa. A gente viu a quantidade de investidores ativos na B3 subir um monte, ano após ano. Eu até brinco aqui no Clube do Valor que nenhum educador financeiro, nem eu, nem ninguém, fez mais para colocar investidores na Bolsa do que a queda da taxa de juros. Levou aí para mais de 4 milhões de CPFs ativos na Bolsa. E por que eles foram para a Bolsa, né? Porque um investimento que está atrelado ao retorno da taxa Selic, como o Tesouro Selic, ou um CDB que rende um determinado percentual do CDI, esse é um investimento com baixo risco, tanto de mercado, que é a oscilação do ativo. Você pode ver aí na tela o gráfico de evolução da cotação do Tesouro Selic, pode ver que quase todos os dias, com raríssimas exceções, ele sobe um pouco, quanto também de risco de crédito. O Tesouro Selic não tem risco de crédito, a gente parte do pressuposto de que o Tesouro Nacional não vai dar um calote na dívida interna. E CDBs, mesmo se não pagarem ali, se não honrarem seus compromissos, tem garantia do fundo garantidor de crédito. Então, são ativos na média com baixo risco, aqueles que replicam o retorno da taxa Selic ou do CDI, e assim, para fins de educação financeira, taxa Selic, CDI é praticamente sempre igual. Só que se esses investimentos com baixo risco, que antigamente rendiam bastante em termos nominais, estão rendendo menos agora, isso é um incentivo para as pessoas irem para a Bolsa. E não à toa, com esse ciclo longo de queda do passado, muitos investidores foram para a Bolsa, o que me leva a crer que a maioria dos investidores na Bolsa hoje não tem muitos anos de experiência ainda. Bom, mas continuando aqui a história, né? Depois de chegar em 2% ao ano ali na pandemia, o que aconteceu de lá para cá? A gente viu um fenômeno inflacionário global, inflação nos Estados Unidos, inflação na Europa, inflação também no Brasil. E para conter a inflação, o Banco Central começou a subir a taxa Selic. Subiu primeiro para 2,75% ao ano, primeira alta em 6 anos na época. E aí o Copom já botou lá na ata da reunião que tem, né? Olha, vai subir mais porque a gente precisa frear a inflação. Que ninguém pensava que fosse subir tão mais. É porque ela foi subindo e subindo e subindo e subindo um pouco mais até chegar, né, no patamar atual de quase 14% ao ano. O que fez, como eu já vou te mostrar, em que vários investidores que tinham entrado na Bolsa com a taxa Selic lá embaixo, com bolsa com valuation mais alto do que o atual, saíssem da Bolsa para voltar para aqueles investimentos com baixo risco, que sempre rendem um pouco, que estão rendendo 13,75% ao ano. Pois bem, o que está acontecendo recentemente? Primeiro, com dados da inflação abaixo do esperado e com o PIB relativamente acima do esperado, atualmente já está sendo discutido aí amplamente a queda da taxa Selic, principalmente quando ela vai começar a cair e até qual patamar ela vai cair, porque já é consenso no mercado que ela vai cair. E isso fez com que os juros futuros fossem derrubados. Para contexto, tá? A curva de juros futuro
ela é uma representação das taxas de juros esperadas para vencimentos futuros de títulos públicos. E elas acabam importando mais para a precificação de ativos de renda variável do que a própria taxa Selic atual. Por isso, essa oscilação para baixo da curva de juros futuro, ela acaba puxando para cima a cotação de ativos de renda variável. Quem não viu os fundos imobiliários, as ações subirem ali em maio, em junho. Enfim, o ponto aqui é que todo esse cenário, esse vai e vem de taxa de juros para cima, para baixo, acaba contribuindo para que vários investidores cometam o tal erro que eu comentei no início desse vídeo. E antes de falar qual erro é esse, como se prevenir desse erro, um aviso aqui para todos os clubistas. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que além dos serviços de wealth aqui no Clube do Valor, que são serviços que a gente presta para quem tem mais de 500 mil reais para investir, a gente tem um treinamento completo de investimentos em ações, chamado Descomplicando o Mercado de Ações. Esse treinamento já teve várias turmas ao longo dos últimos anos e vai desde ali do básico da bolsa até estratégias avançadas de seleção de ações, te dando acesso a estratégias como a Magic Fórmula, como as ações mais baratas da bolsa, como a estratégia do Décio Bazin para dividendos, e vai além, né? Ele também te mostra exatamente como fazer seus investimentos, como gerenciar sua carteira e como saber exatamente quando comprar e quando vender uma ação. Também fala muito sobre rebalanceamento, assunto bem avançado e bem importante. Isso sem contar que os alunos do Descomplicando o Mercado de Ações levam acesso vitalício ao ranking das ações mais baratas da bolsa, que é o ranking da nossa estratégia. Por que eu tô falando de tudo isso? Porque no dia 26 de junho a gente vai abrir a última turma do Descomplicando o Mercado de Ações. Vai ser a última chance de você levar o acesso vitalício ao nosso ranking das ações mais baratas da bolsa e todo o conteúdo, que vale muito mais do que isso, que está lá no Descomplicando o Mercado de Ações. Por isso, vou deixar aqui o link para pré-inscrição. Importante falar isso aqui em todos os vídeos até chegar essa data, porque a gente vai abrir as vagas, vai ficar pouco tempo aberto, depois a gente fecha e acabou. Nunca mais vamos focar aqui 100% em wealth. Qual é o principal erro, a principal cagada que os investidores cometem em períodos como esse? Bom, é aquele erro clássico. É o erro de comprar ativos na alta e vender eles na baixa. Quem aqui nunca ouviu falar que o segredo dos investimentos é muito simples, é comprar na baixa e vender na alta? Pois é, só que na prática o que a maioria das pessoas faz é o contrário. Incentivados por manchetes assim, que a gente viu no início desse ano, falando de renda fixa, rendendo muito, e é uma boa alternativa em relação à bolsa, ou ainda, veja o que fazer com seus investimentos após a Selic chegar em 3,75%, e também por uma Selic maior, os investidores acabam naturalmente saindo da bolsa quando a Selic está lá em cima. Então, os mesmos investidores que entraram na bolsa quando ela estava 130, 125, 120 mil pontos, alguns anos atrás, lá em 2019 e 2020, em que houve aportes de 88 bilhões de reais em fundos de ações em 2019 e 72 bilhões de reais em fundos de ações em 2020, são esses caras que saem agora como os que venderam 70 bilhões de reais em fundos de ações em 2022 e que tiraram aí 47 bilhões em diferentes fundos de investimentos no mês de maio, por exemplo, de 2023, indo, sempre para aquela renda fixa com menos risco, como, por exemplo, investimento em CDBs, que explodiu nos últimos meses. E para quem acha que isso aqui é novidade, entenda, isso aqui acontece sempre. Se a gente pilotar o gráfico aí de aportes e resgates em fundos de ações da Ambima com manchetes, o que a gente vê, Quando a gente tem manchetes muito boas falando bem da Bolsa de Valores e quando a renda fixa, na média, está em baixa, as pessoas aportam muito dinheiro em fundos de ações. Quando a gente vê a renda fixa em baixa e as pessoas resgatando dinheiro de fundos de ações e taxa de juros mais alta, as manchetes são essas, Fundos ganham de poupança, renda fixa sobe muito e tal. E quando é ciclo de queda da taxa Selic, de novo, bolsa está no holofote e renda fixa vira tal perda fixa. Para, de novo, em novos ciclos de aumento da taxa Selic, as manchetes seriam as que eu te mostrei há pouco. O que fazer agora? Enfim, até recentemente aqui no Clube do Valor, a equipe do Clube do Valor fez um estudo comparando o retorno de um fundo de investimento em ações massificado, em que vários investidores pessoa física investem, com o retorno dos cotistas nesse fundo. Olhando aqui para o Itaú Private Fundo de Ações. E aí, nesse gráfico aqui, a linha laranja é a evolução da cota do fundo, a rentabilidade do fundo, e essas barrinhas aqui cinzas são aportes dos cotistas, Quando é para cima é aporte, quando é para baixo é resgate, e quanto mais para cima, mais aportes foram feitos, mais para baixo, mais resgates foram feitos. Você pode ver simplesmente, facilmente, que quando o fundo está subindo, são feitos muitos aportes, quando ele está caindo, são feitos resgates. Ele volta a subir, são feitos aportes, ele volta a cair, são feitos resgates. E isso faz com que esse fundo, mesmo tendo rendido 9,8% ao ano, tenha feito seus cotistas, seus investidores, virem um retorno de apenas 0,4% ao ano. Ou seja, esse cara, na média, ele nem ganhou dinheiro, o cara que investiu nesse tipo de fundo. E aí, para que você entenda, as origens desse principal erro, é muito importante você entender o que tende a acontecer
É óbvio, né? O futuro ele não é claro, o espelho, o retrovisor é muito mais claro que o para-brisa, mas é importante você entender o que tende a acontecer quando a taxa Selic e a curva de juros futuro também caem. Para que você entenda isso, é importante entender esse gráfico, que mostra a correlação da taxa Selic com o retorno dos próximos 36 meses do IBRX. E você pode ver que o retorno potencial futuro da renda variável, ele tende a crescer quando a taxa Selic está mais alta. Pode ver que os maiores retornos em 36 meses da Bolsa foram quando a taxa Selic estava em patamares mais elevados, acima aqui dessa parte do gráfico da direita. É claro, o que tende por quê? Porque teve períodos do passado em que a Bolsa rendeu pouco mesmo, depois de uma taxa Selic acima de 15%. Mas na média, pode ver que o retorno da Bolsa ele vai crescendo. O mesmo vale para a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Ou seja, a taxa Selic ela acaba sendo tipo um balizador do retorno futuro de vários ativos que possuem risco de curto prazo. Essa correlação também existe, por exemplo, com ativos de renda fixa pré-fixada, que é uma das classes de ativos que a gente investe aqui no Clube do Valor. E você pode ver que, geralmente, quando a inflação IPCA dos últimos 12 meses cai, esse tipo de ativo tende a render mais. E o IPCA cai porque a taxa de Selic está lá em cima, né? Ela é elevada para conter a inflação. Ou seja, no momento em que os juros sobem, na média, o valuation de tudo de renda variável, de tudo que oscila no curto prazo, fica menos atrativo. O preço por lucro de ações brasileiras cai, o PVPA de fundos imobiliários cai, retornos de renda fixa pré-fixada atrelada à inflação sobem, né, o cupom, enquanto o preço desses ativos cai no curto prazo. E quando a reversão disso, e quando a taxa Selic e a curva de juros futuro cai, acontece o oposto. Nisso você pode pensar, poxa, Ramiro, mas a Bolsa já não subiu? Ela não subiu aí 11% nos últimos 6 meses, e desde o fundo ela já não subiu quase 20%. E como mostra o Braga aqui, um gestor que eu admiro bastante no Twitter, o preço do contrato da curva de juros futuro de janeiro de 31 subiu 17% desde o início do ano, enquanto a Bolsa subiu 10%, ou seja, subiu até menos do que isso. Em outros períodos de queda de juros futuros, de queda da taxa Selic, a gente viu a Bolsa subir muito, mas muito mais do que esse só 20% que ela subiu ponto mínimo ao ponto atual. Nisso, o maior erro é comprar o que está em hype. É comprar o que está sendo vendido como o melhor investimento. Que eu sei, tá? É o que você quer. Todo mundo aqui quer encontrar o melhor investimento. Só que pode ter certeza, o melhor investimento não vai ser aquele que está nas manchetes. Isso existe, na verdade, uma única forma de saber qual o melhor investimento para você. É seguir a estratégia de alocação de ativos. A estratégia diz que você tem que entender a sua tolerância ao risco, seus objetivos de retorno, onde você quer chegar, para com base nisso você desenhar uma composição de carteira ideal para você. Como, por exemplo, aqui o modelo sofisticado do Clube do Valor, né? O modelo 60-40. Aí você vai lá e, preferencialmente, né, com estratégias de seleção de ativos, monta essa carteira e, com o passar do tempo, você faz o que é chamado de rebalanceamento, que nada mais é do que pegar a carteira do jeito que ela tá. Por exemplo, digamos que aquele modelo lá, 60% ativos de renda variável, tenha ficado assim, né, bagunçado, com peso menor em ações brasileiras, menor em ações norte-americanas e maior em algumas classes de renda fixa. Aí no rebalanceamento você usa novos aportes ou também vende aqueles ativos de renda fixa que estão na alta para comprar aqueles ativos daquelas classes de ativos que estão na baixa. Com a estratégia você sempre vai saber qual é o momento certo de comprar e não vai ter que depender da sua leitura sobre para onde vai a taxa Selic, para onde vai a curva de juros futuro, o que fazer agora. Não vai depender de leitura de manchetes, de nada disso. E o melhor, eu posso te ajudar de duas formas a investir assim. A primeira é com os serviços de wealth do Clube do Valor, em que a gente faz isso para os nossos investidores. A gente pega investidores com mais de 500 mil para investir no longo prazo e a gente monta uma alocação de ativos em conjunto com eles. Ou seja, a gente entende a tolerância ao risco deles, a gente entende o objetivo de retorno, a gente entende a estratégia de investimentos, a gente entende a carteira atual e monta um asset allocation. E aí, ou a gente dá recomendações do que fazer no serviço de Wealth Advisor, ou a gente faz para o nosso cliente no serviço de Wealth Management. E legal, você pode conhecer hoje esse serviço e fazer uma provinha, de forma gratuita, que é o início dessa jornada. Fazer uma sessão de análise de carteira conosco. Uma sessão em que a gente vai entender como é que você está investindo hoje, vai entender pontos de melhoria, a gente vai entender os maiores riscos da sua carteira atual, a gente vai fazer uma sugestão na alocação, porque talvez você nem saiba, mas você já tem uma alocação de ativos, talvez fruto de um empilhamento de ativos, talvez ela ficou assim sem querer, mas ela existe. A gente vai recomendar uma nossa, que a gente já fez backtest, e ainda vai trazer sugestões para que você selecione ativos com estratégia, com as nossas estratégias aqui do Clube do Valor. A partir dessa sessão, se a gente entender que a gente consegue te ajudar a investir melhor, a gente vai te oferecer e aderir aos nossos serviços de wealth. Se fizer sentido
sentido para o seu caso. Bom, você pode fazer uma análise gratuita de carteira apertando nesse botão aqui e preenchendo esse rápido formulário que vai abrir. E a segunda forma que a gente consegue te ajudar aqui é com conhecimento. É com vídeos como esse, que eu me esforço para fazer aí diariamente, faço até nas férias. É com, por exemplo, um livro que eu escrevi recentemente, um livro digital chamado Como e Onde Investir R$1 Milhão, em que eu falo muito justamente sobre a estratégia de alocação de ativos e sobre como escolher uma alocação de ativos ideal para ti. Você também pode baixar, vou deixar também o link aqui na descrição, no comentário fixado. E dessas duas formas eu tenho certeza que eu consigo aí te ajudar a tomar decisões melhores. Então o que eu vou fazer? Tá? Vou pedir teus comentários, dizer o que você achou, o que você está achando desse mercado atual. E se você quiser baixar aí o nosso e-book explicando a estratégia que a gente segue, vou deixar aqui o link. E se você quiser seguir no YouTube e ter um vídeo mais completo sobre como montar uma carteira de investimentos, eu vou deixar o link aqui também. Grande abraço e até a próxima.